Olá galera, sou o professor Davi. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso projeto social online, vamos assim chamar, nessas aulas curtas para quem não pode pagar um cursinho, mas tem acesso aí a algum ponto de internet. Então hoje vamos continuar a lei penal com a lei penal no espaço. Vou botar o 4-8 aqui, porque sem o 4-8 não dá para enxergar. Então, vamos lá. Lei penal no espaço. Quando a gente fala de lei penal no espaço, a gente fala de lugar do crime, né? O lugar onde ocorreu o crime, o lugar onde foi praticado o crime. E aí nós temos no direito penal brasileiro a teoria da ubiquidade. É isso mesmo, esse nome feio aí. Ubiquidade. Considera-se praticado o crime tanto no lugar em que foi praticada a ação ou omissão delituosa, no todo ou em parte. E considera-se também praticado o crime no lugar em que se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado. Esta é a teoria da ubiquidade. Considera-se praticado o crime tanto no lugar em que foi praticada a ação ou omissão, no todo ou em parte, quanto no lugar em que se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado. Vamos para a aplicação. Qualquer etapa do crime que tenha ou devesse ter ocorrido no Brasil faz com que o crime se considere aqui praticado. Então, qualquer etapa do crime que tenha sido praticado no Brasil ou devesse ter sido praticado no Brasil faz com que o crime considere-se aqui praticado. Obviamente, quando a gente fala em direito penal e em lei penal do espaço, né, a gente fala, não tem como não entrar no direito penal internacional. E para isso existem dois princípios. O primeiro deles é o princípio da territorialidade temperada, e o segundo deles é o princípio da extraterritorialidade. Esse da extraterritorialidade é bastante cobrado, né, nos concursos. Princípio da territorialidade temperada. Seu fundamento legal, seu fundamento de validade, encontra-se no artigo 5º do Código Penal. O que é que diz o artigo 5º? Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, aplica-se a lei penal brasileira sem prejuízo dos tratados convenções e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. O tratado internacional, né, para ter força de lei no Brasil, ele tem que ser ratificado, ele tem que ser validado no território nacional. Essa validação se dá através, né, de emenda constitucional, tá ok? Quando for no caso dos tratados
internacionais que versam sobre direitos humanos, né? Estes têm status de norma supralegal, né? Estão acima das demais leis e infraconstitucional, abaixo da Constituição. É só lembrarmos da famosa pirâmide de Kelsen, né? De Hans Kelsen, né? E da teoria da hierarquização das normas, onde no topo da pirâmide está, obviamente, a nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a famosa Constituição Cidadã. Voltemos. Conceito de território, né? Adentramos no território brasileiro. Divide-se em território brasileiro físico e território brasileiro por extensão. O território brasileiro físico é o solo, o mar territorial, né? Igual a 12 milhas náuticas. É bom ter gravado em mente. E obviamente o nosso espaço aéreo, defendido pela nossa Força Aérea Brasileira, a qual tenho muito respeito e admiração. Solo defendido, obviamente, pelo nosso Exército Brasileiro, e o mar territorial pela nossa Marinha. Quando se trata de segurança pública, obviamente, defendido pela briosa Polícia Militar. Enfim, voltemos, né, para não ficar devaneando sobre minhas predileções militares, que dizem respeito à defesa do nosso povo, obviamente. Então fazem parte também do território brasileiro, na sua divisão física, as aeronaves e embarcações estrangeiras que estejam dentro do território brasileiro. Então admite-se por ficção jurídica que as aeronaves e embarcações estrangeiras em território brasileiro fazem parte do território físico do Brasil. Dando continuidade ao território, temos o território brasileiro por extensão. São as embarcações e aeronaves brasileiras, estando em duas situações, sendo elas públicas ou a serviço do governo brasileiro, em qualquer lugar do mundo em que se encontrem. E são as embarcações e aeronaves brasileiras privadas, no caso das embarcações em alto mar, e no caso das aeronaves no espaço aéreo, obviamente. Então vamos lá. A primeira delas, embarcações ou aeronaves brasileiras públicas ou a serviço do governo brasileiro em qualquer lugar em que se encontrem. Por exemplo, dentro do avião presidencial, dentro do avião do presidente, do mordomo do Drácula, né? Cidadão que quer acabar com o direito dos trabalhadores brasileiros.
Então, se esse avião presidencial pousa na China e dentro desse avião presidencial brasileiro um venezuelano mata um argentino, então veja que tristeza. O avião brasileiro está em território chinês e um venezuelano mata um argentino. Mesmo assim, é aplicável a lei penal brasileira, em virtude justamente da territorialidade brasileira por extensão. É uma aeronave pública a serviço do governo brasileiro em qualquer lugar que se encontre. Nesse caso, na China, que caminha aí para ser a maior potência do mundo, quer os Estados Unidos queiram ou não. Enfim. E também as embarcações ou aeronaves brasileiras de caráter privado que estejam em alto mar. É só pegar o exemplo anterior, voltado para a nossa marinha mercante, e aplicá-lo. Mesma situação, aplica-se a lei penal brasileira em virtude da territorialidade brasileira por extensão. Princípio da extraterritorialidade. Trata-se da possibilidade de aplicação da lei brasileira a crimes praticados no estrangeiro. Aí temos o artigo 7º do Código Penal, que eu não vou lê-lo aqui, para os senhores e para as senhoras, é muito extenso, leiam em casa, no tablet, celular, um vadimeco, imprimam do site do Planalto, tem de graça, não precisa nem comprar vadimeco, tem toda a legislação lá no site do Planalto, ok? O artigo 7º do Código Penal, somente o caput, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 1 e 2, os crimes. Aí tem um rol taxativo de crimes. Entrando nas espécies de extraterritorialidade, obviamente eu vou citar alguns crimes praticados e tipificados ali no artigo 7º do Código Penal. Como espécies de extraterritorialidade, nós temos a extraterritorialidade incondicionada e a extraterritorialidade condicionada. Falemos um pouco sobre a extraterritorialidade incondicionada. Nesses casos, aplica-se a lei brasileira independentemente de qualquer condição, ou seja, incondicionalmente, ainda que o agente já tenha sido absolvido ou cumprido pena no estrangeiro pelo mesmo crime. Que casos são esses? Quando o crime é praticado contra a vida ou contra a liberdade do presidente da República. Então, mesmo que o agente já tenha sido absolvido ou cumprindo pena no estrangeiro pelo mesmo crime, ele vai estar sujeito à lei penal brasileira, obviamente, quando retornar ao país. Nos crimes praticados contra o patrimônio ou a fé pública da administração direta ou indireta, ou crimes praticados contra a administração por quem está ao seu serviço.
Então, nos crimes contra a administração pública, nos crimes funcionais, tá ok? É alcançado pela extraterritorialidade, mesmo que tenha sido absolvido ou cumprido pena no estrangeiro pelo mesmo crime, o cidadão vai ser julgado, vai ser processado e julgado aqui no Brasil. E obviamente o crime de genocídio, desde que o agente seja brasileiro, lógico, ou domiciliado no Brasil, tá? Aí tá a pegadinha do concurso. O agente é domiciliado no Brasil, pratica um crime no estrangeiro, pratica um crime de genocídio, né? Mesmo que tenha sido julgado, absolvido ou condenado no estrangeiro, quando chegar em território nacional, ele vai ser processado e julgado de acordo com o direito penal brasileiro. Ainda como espécie de extraterritorialidade, temos a extraterritorialidade condicionada. Nesses casos, a lei brasileira só se aplica se estiverem presentes certas condições, né, ou requisitos, né? Então só se aplica a lei penal brasileira com a entrada do agente em território nacional. Se aplica também a lei penal brasileira se o fato considerado crime, se o fato considerado criminoso também o for no lugar em que foi cometido. Então aplica-se a lei penal brasileira se o fato considerado criminoso, né? Se o fato que for considerado crime for cometido na Argentina, por exemplo, né? Obviamente, o fato é considerado crime, né? Então aplica-se a lei penal brasileira. Não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais benéfica, né? Nós já vimos aqui os casos de lei penal mais benéfica, né? É a única que retroage para beneficiar o réu. Então adveio lei mais favorável que extinguiu a punibilidade. Então não se aplica a lei penal brasileira. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter lá cumprido pena. Não se pode ter dupla imposição de pena. Esse é o princípio do no bis idem. Olhem bem, não confundam com a extraterritorialidade incondicionada nos crimes cometidos contra o presidente da República, contra a administração pública ou nos crimes de genocídio cometidos no exterior. Mesmo que o agente tenha sido absolvido ou cumprido pena, ele vai ser processado e julgado aqui no Brasil, né? Vamos chamar de uma exceção ao no bis idem, tá ok? Agora no caso da extraterritorialidade condicionada, tem que ser preenchido esses requisitos que eu falei para os senhores e para as senhoras. Ter ainda sido praticado um crime
em que a lei brasileira autoriza a extradição. Então, nesses casos que eu citei, a lei brasileira só se aplica se estiverem presentes estes requisitos. Recapitulando: entrada do agente em território nacional, ser o fato considerado crime no lugar em que foi cometido, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter lá cumprido pena, ter sido praticado o crime em que a lei brasileira autoriza a extradição. Então, para ser processado e julgado no Brasil, além de estar dentro das 5 condições ou requisitos já elencados, o agente tem que estar em curso, tem que estar dentro, né, falando português mais coloquial, de pelo menos uma das hipóteses abaixo: tratados ou convenções, crimes que por tratado ou convenção o Brasil obrigou-se a reprimir, foi ratificado no Brasil, ingressou no ordenamento jurídico brasileiro. Aeronaves ou embarcações, crimes em aeronaves ou embarcações brasileiras praticados no estrangeiro, em que lá não tenham sido julgados. Brasileiros, crimes cometidos por brasileiros ou contra brasileiros. Tá ok? Então notem, os senhores, que além dos 5 requisitos da extraterritorialidade condicionada, temos que atentar para que o agente esteja em curso em pelo menos uma das hipóteses elencadas agora: tratados ou convenções, aeronaves ou embarcações, né, e nacionalidade brasileira. Subprincípios da extraterritorialidade. Princípio da justiça universal. Crimes de genocídio, crimes acordados em tratado ou convenções internacionais. Então esses crimes, né, se submetem ao subprincípio da justiça universal. Princípio da representação. Crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras. Princípio da defesa ou princípio real. Necessidade de defender a soberania do país. Crimes contra o presidente da República e administração pública. Aí você olha os tratados de direito internacional, né, que são ratificados no Brasil. Aí você às vezes pensa, é uma afronta à soberania do país, ao direito penal brasileiro, ter um tratado internacional que entra no país com força de lei. Não, não é uma afronta, né? Países signatários dos tratados de direito internacional, né, principalmente os que versam sobre direitos humanos, só entram no Brasil depois de ratificados, né, através de emenda constitucional. São relações recíprocas entre os estados, né, entre estes
sujeitos de direito internacional. Ok? Voltando, mais um subprincípio da extraterritorialidade, princípio da nacionalidade ou personalidade. Crimes praticados por brasileiros ou contra brasileiros. Fiquem atentos que esses subprincípios da extraterritorialidade podem ser cobrados aí numa provinha, né? Questãozinha fácil, mas às vezes se você não der uma lida pelo menos, você acaba perdendo aquele pontinho valioso que pode ser a diferença na sua aprovação ou não, né? Uma questão faz toda a diferença, acreditem. Há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, eu deixei de entrar num concurso lá em Pernambuco por causa de uma questão. Enfim, vamos lá, deixemos de saudosismo. Com isso, encerramos essa aula sobre lei penal no espaço, esse debate, essa conversa que nós travamos. Não deixem de se inscrever no meu canal no YouTube, Professor Davi Lima. Vou deixar o link lá no Facebook, que é mais fácil de me achar, Davi Lima. Curtam, compartilhem, para que pessoas que não tenham dinheiro para pagar um cursinho caro, com preços aí exorbitantes, R$2.500 para a preparação para a Polícia Civil, R$2.500, R$3.000 para a preparação para a Polícia Federal, R$2.000, R$3.000 para a preparação para a Polícia Militar. Então, para que essas pessoas que não têm esse dinheiro todo, não tem como parcelar, às vezes os cursinhos só parcelam no cartão, né? Esquecem até do boleto bancário, né, que pode ajudar muita gente. Então, é para essas pessoas que não têm o dinheiro para pagar o cursinho, compartilhem nossas aulas aí, que pode ser a luz na vida de alguém. Obviamente eu não esgoto o assunto, nem poderia, né? Sócrates já dizia: só sei que nada sei. Do pouco que eu sei, eu tento passar e ajudar aí nossa sociedade que tanto carece. Ainda mais nosso Brasil passando por essa crise econômica. Fiquem com Deus e lembrem-se que aquele que persevera chega à vitória. Aquele que persevera alcança o resultado, né? A palavra de Deus vem dizendo também que na vida hei de ter tribulações, mas também hei de superá-las. Assim diz a palavra do Senhor. Toda honra e glória ao nosso Deus. Fiquem com Deus e até a próxima aula, onde iniciaremos a teoria do crime, assunto que eu gosto muito. Um abraço.